Olá, boa noite. 40 bilhões de dólares. Esta é a expectativa de lucros dos empresários que atuam hoje no Polo Industrial de Manaus até o fim deste ano. Setores como eletroeletrônicos, duas rodas e tecnologia se destacam, chegando a representar pelo menos metade do faturamento. E é o Polo Industrial de Manaus ainda a grande engrenagem da economia local, responsável por boa parte do Produto Interno Bruto, o PIB. Uma decisão agora do governo federal deve estender a Zona Franca por pelo menos mais 50 anos. Para falar sobre lucros, prejuízos e expectativas no Polo Industrial de Manaus, é que hoje no Band Cidade Entrevista eu converso com o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, doutor Wilson Périco. Doutor, boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Band Cidade. É um prazer estar aqui, falar com você e aos telespectadores. Sobre a Zona Franca de Manaus, prorrogação, como foi que os empresários receberam a notícia? Primeiro, foi uma promessa de campanha da presidente, que ela se fez cumprir. E agora, o que nós esperamos é que as vantagens comparativas sejam preservadas também, porque somente a prorrogação ela não garante a permanência das empresas, o lucro das empresas, o sucesso da atividade no polo industrial. A prorrogação ela traz sim a certeza de que nós podemos buscar, junto ao Poder Público Federal, o cumprimento da Constituição Federal, que traz para a nossa região, a Zona Franca de Manaus, a única região do país que pode oferecer incentivos fiscais. E é isso que nós esperamos, que essas vantagens comparativas também sejam preservadas. Quais são essas vantagens especificamente? Tem como citar? Temos a isenção do IPI, que é um grande diferencial. Temos a redução do imposto de importação. Nós temos também a redução do imposto de renda. E temos um incentivo do PIS e COFINS. Mas isso tudo tem sido suficiente para alguns segmentos. Mas por conta da guerra fiscal, a questão do diferencial do ICMS e a distinção que é feita para produtos provenientes do Polo Industrial de Manaus, em alguns estados como São Paulo, tiram parte dessa vantagem comparativa e causam dificuldades à competitividade da empresa no Polo Industrial de Manaus. Presidente, para muitos, esse modelo do Polo Industrial de Manaus, que já tem aí 4 décadas, está ultrapassado. E para o senhor? Não, eu acho que é um modelo de sucesso, mostrou isso, trouxe para cá grandes empresas, gera mais de 125 mil empregos, é o estado da região norte que mais contribui com tributos federais para a federação. O estado do Amazonas é um dos 8 estados que retorna ao Poder Público Federal, ao governo federal, mais do que o governo federal dá ao nosso estado em termos de incentivos. Para cada R$1 de incentivo fiscal oferecido ao estado do Amazonas, o estado do Amazonas retribui com 1,6. Ou seja, 8 estados da federação ajudam o governo federal a sustentar o país como um todo, e o estado do Amazonas é um deles. Então não é um modelo ultrapassado. Agora, o estado do Amazonas não pode ficar refém desse modelo. Nós precisamos dessa nova prorrogação, desenvolver novas matrizes econômicas para que o estado não fique tão refém do polo industrial como é hoje. Doutor, agora a gente fala muito de Zona Franca de Manaus. Zona Franca seria uma espécie de, num termo mais popular, passagem livre. Gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona esse modelo Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, como você citou, foi um projeto criado no final dos anos 60 pelo governo militar, que estabelecia numa região que abrange não só a cidade de Manaus, mas 10 mil quilômetros quadrados à margem esquerda do Rio Negro, uma zona de livre comércio. Ou seja, a nossa região ela pode importar produtos com isenção do imposto de importação e redução do IPI e comercializar esses produtos aqui. Mas isso acabou, essa vantagem que nós tínhamos acabou com a abertura promovida pelo governo Collor nos anos 90. E desde então o nosso estado desenvolveu uma nova matriz que é o polo industrial. Então, o polo industrial, na verdade, ele não existe dentro da Constituição Federal. O que existe na Constituição Federal são incentivos para a Zona Franca de Manaus,
Mas hoje o nosso Estado ele é sustentado tributariamente por uma atividade industrial incentivada. Ou seja, o Polo Industrial de Manaus ele é responsável por 93% da arrecadação de tributos do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas ele é responsável por 63% da arrecadação de tributos federais de toda a região norte. Então, não é mentira dizer que o Polo Industrial contribui com mais de 50% de toda a arrecadação de tributos federais de toda a região norte. Então, essa é a importância do Polo Industrial. É um modelo que deu certo, é um modelo de sucesso, mas que faz do Estado refém tributariamente dessa atividade. Então, nós precisamos trabalhar junto com o governo do Estado para desenvolvermos novas matrizes econômicas para que, num futuro, nós possamos tirar essa dependência do polo industrial. E só para reforçar, além dos milhares de dólares gerados todos os anos pelo polo industrial, é o PIN que emprega hoje cerca de 125 mil pessoas. Mas, por causa da importação de insumos chineses, o faturamento de fabricantes de componentes em Manaus caiu nos últimos anos. Por isso, no dia 10 de novembro último, parlamentares e representantes do setor industrial discutiram alternativas para evitar a saída de fabricantes rumo a outros estados. A reportagem é de Samira Benoliel e Alberto Júnior. Segundo o Centro de Indústria do Estado do Amazonas, 2004 foi o auge dos fabricantes de componentes eletrônicos que buscavam competitividade no polo industrial de Manaus. 18 se instalaram aqui, setor responsável por 5 mil postos de trabalho e uma média de 100 milhões de faturamento por ano. O problema é que nos últimos anos a importação chinesa tem gerado uma concorrência desleal. Para se ter uma ideia, o faturamento caiu 20% do polo de componentes, segundo os fabricantes. Hoje restaram apenas 11 fábricas de insumos eletrônicos na capital, uma redução de 58% que ameaça o setor. É preciso que a gente escute as empresas, escute as entidades empresariais e estabeleça uma política do governo do Estado, do governo federal, para manter isso aqui. Ainda de acordo com a CIEAM, a situação deve melhorar quando fábricas de insumos chineses se instalarem na capital. É muito menos danoso você ter uma empresa chinesa instalada no Brasil praticando as mesmas regras que todo mundo aqui pratica, do que competir com o mesmo produto importado. Este empresário do ramo de componentes eletrônicos acredita em outra alternativa. Reduzir mais a incidência de produtos importados aqui, produtos acabados, né? E trazer fábrica de componentes para cá. O assunto foi discutido na Assembleia Legislativa do Amazonas. Depois da reunião, um documento com as alternativas e reclamações dos fabricantes vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. Uma audiência pública também deve acontecer no mês que vem. Agora, doutor, por que a entrada de produtos desses insumos chineses apresenta um certo período? Cara, desculpa, velho. Ao Congresso Nacional, uma audiência pública também deve acontecer no mês que vem. Agora, doutor, por que essa entrada de insumos chineses oferece risco para os empresários aqui no polo? Não oferece risco para a indústria nacional como um todo. Não só para a indústria amazonense, mas a indústria que está instalada no país como um todo. Tem indústria de autopeças, calçadista, indústria têxtil, indústria de confecções que está no sul e sudeste, que sofre tanto quanto a indústria aqui no polo industrial. E aqui no polo industrial, a indústria de eletroeletrônicos é a que mais sofre. E dentro da cadeia produtiva, temos as indústrias de componentes. Essas indústrias são as primeiras a sentir. Nós tivemos mais de 17 empresas aqui, a questão de 5, 6 anos. Hoje nós temos apenas meia dúzia de empresas. Nós chegamos a gerar mais de 22 mil empregos nesse segmento. Hoje são um pouco mais de 6 mil. E acontece que o insumo importado da China, ele é muito mais barato, em média 30% mais barato do que o similar produzido aqui. Então corre risco de empresas daqui se deslocarem para outros estados, países? Não, é sair do Amazonas, sair do Brasil e atender o mercado brasileiro da China. Ou seja, nós vamos deixar de gerar emprego aqui e vamos gerar emprego na China. O capital, ele vai buscar aonde o local, o país, a região, que ele ofereceu o melhor retorno ao investimento. Então, nós temos ainda uma possibilidade de preservar a indústria de componentes
fazendo com que o componente que ingresse no país fique mais caro. Como é que você faz isso? Elevando as alíquotas de importação e IPI na importação daqueles insumos e produtos que estejam sendo fabricados no país. Isso já aconteceu com a indústria de automóveis, que tem uma medida do governo federal que precisa de 90 dias para ser implementada, que é a elevação de IPI para os carros importados. E isso deve ser feito para todos os produtos que são fabricados no território nacional. Ok, doutor. A gente dá uma pausa no Banho de Cidade Entrevista. Daqui a pouco voltamos com a entrevista com o doutor Wilson Périco, presidente do CIEAM.